Sejam muito bem-vindos ao CIDEIS 2022, este ano dedicado ao tema Apostar na Prevenção. Este é o grande encontro de referência sobre segurança digital e ao longo dos próximos 3 dias vamos falar de segurança de informação e cibersegurança e vamos fazê-lo agrupando em 6 grandes áreas. Sociedade, riscos e conflitos. Vamos falar também de ética e direito, de economia, tecnologia e inovações futuras, ou inovação e tecnologias futuras, e vamos falar também de políticas públicas. Este ciclo de conferências assume-se como um espaço naturalmente privilegiado para a discussão de todos estes assuntos em diversas perspectivas, nomeadamente estratégica, operacional e também técnica. Para isso, conta com o forte empenho da comunidade nacional e internacional de cibersegurança ao nível do Estado, mas também da indústria, da academia e da sociedade civil. Sim, este ano, Rosa, este encontro, a CIDEIS, ganha uma nova dimensão. Desde logo, desse lado, há vários anos que eu acompanho este evento e devo dizer-vos que nunca vi tanto interesse à volta deste evento. Interesse vosso, interesse das pessoas, interesse da comunicação social, interesse das empresas e acho que todos suspeitamos porquê. Mas essa nova dimensão não é só desse lado, é também deste lado. Este ano estamos organizados em 2 salas com sessões de debates e apresentações paralelas, aqui nesta sala 1, onde começamos todos os dias, e numa sala 2, ali um pouco adiante, onde há também outras salas de preparação, ou melhor, outros painéis de apresentação. Eu e a Rosa vamos estar até quinta-feira convosco nestas 2 salas e encontramos-nos sempre aqui ao fim de cada dia para fazermos... No início de cada dia também. E no início de cada dia. E será um gosto. A CIDEIS é uma iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança que conta este ano também com o alto patrocínio da Presidência da República e com o apoio institucional da Câmara Municipal de Cascais e da Universidade do Porto. Agradecemos por isso a todos os parceiros o apoio e a colaboração no desenvolvimento e na criação desta iniciativa que arranca agora. Vamos começar? Vamos começar. Bom, e para fazer a abertura institucional, convido a juntar-se a nós ao palco o nosso e vosso anfitrião, Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, entidade a quem agradeço desde já o empenho e o apoio para esta iniciativa. Bem, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Centro de Congressos do Estoril e a formular votos de que saiam daqui com vontade de voltar. Somos um município que gosta de receber, à boa maneira também de nós enquanto portugueses, mas teremos sempre o maior dos prazeres em tê-los connosco. Permitam-me um cumprimento especial ao Sr. Almirante António Gameiro Marques e agradecendo-lhe também a escolha de voltarem novamente ao Conselho de Cascais, também ao Sr. Engenheiro Lino Santos, assim como cumprimentar todos os dirigentes da administração pública aqui presentes e os profissionais e empresários, assim como também os investigadores na área da cibersegurança e cumprimentando-nos a todos vós, dizer-vos o seguinte. É com interesse e renovado privilégio que acolhemos mais uma realização do Centro Nacional de Cibersegurança. Na verdade, estes CIDEIS são apenas a face visível de uma cooperação mais profunda e duradoura que temos entre as nossas 2 instituições. Cascais tem bem ciente que a sua competitividade no mundo interconectado e interligado depende da sua resiliência no ciberespaço. E Cascais tem bem presente, sobretudo, que a sua capacidade de proteger e defender os cidadãos já não está em causa apenas e só nos nossos hospitais, nas nossas estradas, nas nossas ruas.
A defesa dos cidadãos e dos direitos que fundam as suas liberdades transferiu-se também para o domínio do ciberespaço. A maior comunidade do mundo já não é um Estado-nação. É a comunidade de utilizadores da internet, estima-se, mais de 5 mil milhões de pessoas que em todo o mundo traduzem uma oportunidade infinita para fazer avançar as nossas sociedades num caminho de pluralismo, de fraternidade e de esperança. Porém, o mal é uma constante de todos os tempos e, por maior que seja a evolução tecnológica, ele andará sempre por aí à espreita. No domínio do ciberespaço, o custo de fazer o mal é assimétrico. Quero com isto dizer que não são precisos exércitos para conquistar um país, nem mísseis para destruir uma cidade. Um homem basta para congelar uma empresa, paralisar um governo ou levar o pânico a uma nação inteira. Pequenas ações têm grandes consequências. Olhemos para o que se passa na outra ponta da Europa, no nosso país irmão e mártir, que é a Ucrânia. Como outras guerras do passado, esta guerra é combatida em terra, no ar e no mar. Mas, ao contrário de outras guerras, para além de ser acompanhada em direto nas redes sociais, ela é também combatida no domínio do ciberespaço. Ainda os mísseis não tinham começado a rasgar os céus, ainda os tanques não tinham começado a galgar o chão, e já os ataques informáticos russos tinham destabilizado todas as expressões digitais de soberania do governo ucraniano. Já para não falar nos muitos serviços básicos, como fornecimento de eletricidade ou de hospitais, que tiveram os seus sistemas debaixo de fogo dia após dia, e talvez tenham sido estas as primeiras expressões dos crimes contra a humanidade que viríamos a conhecer semanas mais tarde, na sua forma mais ignominiosa. Vivemos um momento de ruptura. Nunca como hoje estivemos tão perto de uma catástrofe nuclear. Saberão, Vossas Excelências, muito melhor do que eu, mas a escala da ciberguerra e o falhanço da ciberdiscussão entre os grandes poderes serão talvez os sinais mais preocupantes de uma guerra que já é hoje uma guerra mundial e que nos pode arrastar a todos para lugares onde não mais pensaríamos ter de voltar. Temos, de facto, de estar preparados para a expressão cibernética da velha geopolítica, preparados para erguer muros contra as nações que se especializaram na subversão digital, preparados para combater a criminalidade organizada e os grupos transnacionais, preparados para neutralizar o delito que fere os direitos e as liberdades dos nossos cidadãos, e é por isso que cada vez mais necessário apostar na prevenção, pedindo emprestado o tema destes CIDEIs. A segurança é como a saúde, só percebemos a sua importância quando ela nos falta. E é imperioso que as empresas, os municípios, as instituições públicas e os governos façam uma transição tão rápida quanto necessária para mecanismos de segurança no ciberespaço. Para Cascais, é de vital importância reforçar as nossas defesas e reformar a nossa matriz de risco, porque dependemos cada vez mais do mundo digital para proporcionar um bom serviço aos nossos clientes. E é quase um contrassenso o investimento que fazemos nas denominadas Smart Cities versus depois o risco que aumentamos a nível de podermos vir a ser atacados por termos tantos pontos de recolha de dados e de informação. Porque queremos que os dados são ferramentas críticas para melhorar a experiência do nosso consumidor. Peço desculpa, dos nossos munícipes. Porque sabemos que o digital, o ciberespaço, é o presente e o futuro para o comércio, para os serviços, para o fazer, para a saúde, para a educação e até para a moeda. Isto é, para todas as áreas tradicionais da soberania de qualquer governo. Termino por aqui, porque estou muito mais para aprender do que para tentar ensinar,
dizendo-vos que Cascais celebra hoje 658 anos. E tal como gostamos de dizer, já éramos Semarte há 658 anos. Não há melhor maneira de celebrar a nossa história, a nossa identidade, do que trabalhar para a segurança do nosso futuro coletivo. É por isso, minhas senhoras e meus senhores, que hoje nos juntamos todos aqui no Estoril. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos Carreiras, pelas suas palavras neste primeiro dia da CIDEIS. Passamos agora a palavra a Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, que se vai juntar a nós dentro de instantes aqui no palco. Acho que está sem som. E como não lhe quero pedir voz de barítono... Teste. Já está? Não. Não. Teste? Sim. De facto, a cibersegurança tem vindo a ganhar um papel de relevo na agenda mediática, já foi aqui referido. E tivemos, efetivamente, no início deste ano, um conjunto de ataques bem-sucedidos, com um impacto relevante na nossa sociedade, em empresas de média, hospitais, empresas de telecomunicações. Isso, de facto, trouxe a cibersegurança para a agenda mediática. Também tivemos, digamos, com o conflito na Ucrânia, uma preocupação acrescida com um novo conjunto de agentes de ameaça, já foi aqui referida e muito bem a complexidade que estes agentes de ameaça apresentam hoje em dia, e vimos o renascer este ano de uma ameaça ativista a coberto de narrativas pró-Ucrânia ou pró-Rússia a atuar em Portugal e que nos preocupa. De facto, e sumarizando, tivemos um aumento de 26% no número de incidentes tratados em 2021 relativamente ao ano de 2020. E esta é uma tendência crescente que existe desde que o Centro Nacional de Cibersegurança foi criado. Agora, o que é que se deve isto? Deve-se primeiro a uma maior densidade digital. Quero dizer com densidade digital o número de utilizadores. Quero dizer com densidade digital uma maior utilização de serviços de correio eletrónico, uma maior digitalização das nossas empresas. Temos um quadro de ameaças mais complexo, já foi aqui referido, e temos, muito importante, um déficit de competências. Temos dificuldade em lidar com estas inovações tecnológicas, em lidar de forma segura com este progresso tecnológico. Eu queria aqui apresentar um conceito, que é o de vulnerabilidade societal. E peço a vossa ajuda para tentar, de alguma forma, esquematizar o que é que estamos a falar. Se nós pudéssemos colocar num gráfico um nível de progresso tecnológico ou de introdução de tecnologia na sociedade, teríamos, obviamente, uma função exponencial, mas vamos simplificar, vamos ter uma reta bem inclinada no tempo. Se, ao mesmo tempo, pudéssemos representar qual é a capacidade que nós, como sociedade, não é nós individualmente, porque esta sala está cheia de especialistas, nós, como sociedade, temos para lidar com segurança com estas novas tecnologias, teríamos uma reta bem menos inclinada. A diferença a todo o tempo entre estas duas retas é a vulnerabilidade societal. E a cibersegurança existe para corrigir a vulnerabilidade societal. O que é que podemos fazer para isto? Podemos atuar na reta de cima ou atuar na reta de baixo. Atuar na reta de cima significa regular. Isto é uma tendência que temos vindo a observar, orientada e, digamos, com uma forte predominância da União Europeia, quando, por exemplo, temos um Regulamento Geral de Proteção de Dados que exige uma avaliação de impacto no tratamento de dados pessoais. O que é que isto prevê? Prevê evitar impactos negativos nesse tratamento de dados pessoais. É isso que está previsto, por exemplo, no Regulamento de Inteligência Artificial.
eliminando à partida um conjunto de aplicações que consideramos de elevado risco, como por exemplo a utilização de reconhecimento facial para efeitos de vigilância massiva, mas obrigando também a uma avaliação de impacto da utilização dessas tecnologias e desses algoritmos de inteligência artificial. Estamos a prevenir impactos negativos na nossa sociedade com a introdução de tecnologia. Estamos a diminuir a inclinação da reta do progresso tecnológico. Mas podemos também aumentar a inclinação da reta de baixo. E isto significa desenvolver competências. Desenvolver competências nos nossos cidadãos, formando-os, dando-lhes as capacidades para lidar com estas novas tecnologias, incutindo-lhe o sentido de risco também no ciberespaço, como temos no mundo físico. Significa desenvolver competências também nas nossas organizações, com a adoção das melhores práticas, com a incorporação de referenciais normativos, com o investimento em tecnologia, com a formação das pessoas, ligando ao primeiro. É isto que nós temos que fazer para reduzir a vulnerabilidade societal, é atuar ao mesmo tempo nestes dois fatores. Outra coisa que eu vos queria pedir era que focássemos o nosso trabalho nesta mitigação ou na prevenção de impactos negativos. Isto significa, isto é um pedido, que temos que deixar de usar o argumento dos bons e dos maus usos. Já sabemos, é uma verdade, existem bons e maus usos, mas isso não interessa para a discussão. O que interessa para a discussão é focarmos nos impactos e trabalharmos para prevenir esses impactos negativos e tirar o proveito dos impactos positivos da tecnologia. A tecnologia não é neutra, tem impactos e o nosso trabalho é atuar sobre os impactos negativos. Esta é a 8ª edição da Conferência CIDACE. Durante estes 3 dias, queremos debater temas da atualidade convosco, estratégicos, operacionais e técnicos, como já foi referido. Queremos, obviamente, dar a conhecer o trabalho que o CNCS tem feito ao longo destes anos, mas principalmente queremos ouvir-vos. Propositadamente colocamos 2 salas e propositadamente colocamos aqueles temas que foram aqui referidos, de sociedade, economia, tecnologias futuras, nas 2 salas. Para quê? Para que nós circulemos, para que nós cruzemos, para que nós façamos networking, para que nós falemos com colegas, com quem tem problemas ou com quem queremos partilhar experiências. Este foi um objetivo propositado. Temos um programa eclético nas tais 6 domínios que referimos. E temos também um conjunto de reuniões paralelas. Queremos, de facto, que este seja o ponto de encontro anual na área da cibersegurança. Reunimos a Rede Nacional de Equipas de Resposta a Incidentes, reunimos vários dos AISACs que temos na energia, na distribuição alimentar, portos marítimos, saúde, etc, etc. E vamos ter pela primeira vez uma reunião com os nossos colegas de Moçambique, Angola e Cabo Verde. Paralelamente, a partir da manhã também vamos ter aqui o exercício europeu de cibersegurança e o exercício nacional de cibersegurança numa sala mesmo aqui ao lado. Portanto, temos aqui um programa bastante rico e bastante, digamos, vivo. Apostar na prevenção é o mote. Eu penso que transmiti a ideia que está por trás. Mitigar os impactos negativos através da prevenção. É esse o nosso objetivo. Terminava, obviamente, agradecendo aos nossos parceiros, à Câmara Municipal de Cascais, um obrigado muito especial, à Universidade do Porto, obviamente o apoio da Presidência da República, e não podia deixar de agradecer também à nossa equipa do CNCS, fantástica equipa do CNCS. Nós também aproveitamos para um outro evento. Este é o grande evento de team building que nós temos dentro da nossa organização. Toda a gente trabalha para levar isto a bom porto. E, obviamente, os parceiros também que estão lá fora na sala de demonstrações. Muito obrigado a todos e um bom CIDACE. E eu queria terminar chamando novamente o Sr. Presidente da Câmara aqui ao palco. Fiquei hoje a saber que hoje é o dia do município de Cascais, mas também é o dia de aniversário do Sr. Presidente da Câmara, 37 anos. E temos aqui uma pequena, simbolicamente, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas,
Para o menino Carlos, uma salva de palmas. Muito obrigado pela sua presença. Quem diria? Já estamos no bolo. Concluímos assim a abertura institucional da CIDEIS. Resta-me agradecer ao Lindo Santos e também ao Carlos Carreiras por terem estado connosco neste arranque deste dia 1. Os trabalhos vão prosseguir entretanto? Sim, vão prosseguir aqui nesta sala 1, onde vamos falar já de seguida, sobre desinformação, cibersegurança em sistemas de controle industrial, o Sea Academy, um programa de formação avançada, Smart Cities, e terminaremos com a apresentação sobre Cybersecurity e Human Risk Management. E na sala 2? Na sala 2, vamos prosseguir já de seguida com os temas regime jurídico da segurança do ciberespaço, preservação de prova digital, uma abordagem à cibersegurança baseada no risco e também automação de segurança. Pedro, vou deixar-te agora, vou partir para a sala 2. Resta um bom trabalho ao longo desta tarde. Voltamos aqui a encontrar-nos ao final do dia. É isso, bom trabalho para ti também. Obrigada, até já. E para nós todos. Bom, e enquanto metade da sala se levanta para acompanhar a partir da sala 2, a outra metade que aqui fica connosco vai continuar. E vamos continuar aqui para falar de um tema que é caro a todos e que é muito evidente e que tem a ver com a percepção que nós temos da realidade, a percepção do risco, com a informação, com a desinformação e com a disseminação de informações falsas ou mesmo de notícias falsas. E para falarmos isto, eu chamo ao palco os nossos convidados, Luísa Meirelles, da Lusa, Gustavo Cardoso, do ISCTE Media Lab, e Nelson Escravana, do Inove. Olá. Tudo bem? Este está. Olá mais uma vez e obrigado por estarem aqui. Luísa, eu e a Luísa somos, além de colegas e camaradas, e já trabalhámos juntos e continuamos a partilhar grandes caminhos. Antes de falarmos, de entrarmos exatamente na questão da desinformação, eu não resisto a fazer uma pergunta. Já aqui foi dito que vários grupos de comunicação social este ano já foram alvo de ciberataques, uns mais graves do que outros, e isso também aconteceu à agência Lusa. Queres partilhar connosco a experiência pelo qual passaram na Lusa e como é que a passaram? Ficamos assim. Se calhar alguns de vocês nas vossas empresas também já tiveram uma experiência semelhante. Não é boa a nenhum título. Eu, aliás, estava a ouvir o engenheiro Lindo Santos e ele estava a dizer que o ano passado aumentaram o número de ataques, de incidências, não é? Aumentou 26% em relação a 2020 e eu acho que este ano já aumentou muitíssimo mais, porque só a Luz à sua conta teve alguns. E eu digo alguns porque, primeiro, vocês sabem como é uma agência de notícias, está a despejar notícias para uma linha virtual que desagua em cada órgão de comunicação e não só, instituições, etc., assim, 24 horas por dia. E de repente, aquilo lá assim emperra e o primeiro ataque foi assim uma coisa que de 2 em 2 minutos ia abaixo o sistema, vinha, ia abaixo, voltava, ia abaixo, voltava. E isto durante 6 ou 7 horas. E, bom, nós percebemos, funcionámos e trabalhámos com os nossos parceiros tecnológicos e fizemos todo aquilo que se deve fazer, que é informar o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária, etc. E pronto.
e aquilo passou durante 2 dias. Fomos recebendo assim acho que não se pode dizer, uns mails, e depois houve passado 15 dias, portanto montou-se a infraestrutura foi reorganizada ou reforçada, e passado 15 dias foi assim um grande choque, porque conseguiram calar a Lusa durante 4 horas mesmo. E é horrível, porque não se consegue fazer nada. É provável, ou é possível que talvez alguns de vós achem que 4 horas não é muito. Para quem está numa redação, 4 horas é é uma infinidade de tempo, é uma eternidade. É uma eternidade de tempo, porque a quantidade de coisas que acontecem em 4 horas... Durante 4 horas, e sobretudo a sensação de que ninguém tem soluções mágicas, ninguém sabe bem como é que lidar, só se sabe que há um montão de bots e de ataques a entrar nos IPs e procurar as vulnerabilidades. Eu fiquei doutorada nessa linguagem e pronto, e voltou. Depois disto, ainda tivemos mais outros incidentes. E hoje de manhã até foi confundido um incidente com uma, como é que é? Ocupação excessiva de banda. Mas estou bem. Porque, na verdade, o pavor é tanto que agora, quando existe ali qualquer sobressalto na linha, outra vez, mas... A agência Lusa tem um grande poder de amplificação, porque os outros órgãos sociais republicam muita informação da Lusa, dada a sua não só capilaridade, mas sobretudo a sua credibilidade, e portanto qualquer efeito na Lusa repercute-se depois noutros órgãos de comunicação social. Isso acontece para o caso em que estavas a falar, quando tudo de repente para uma eternidade de 4 horas, também se aplica a tudo o que tem a ver com desinformação, claro, ou com disseminação de informações falsas. Não é que a Lusa tenha mais responsabilidade que os outros, obviamente não tem, mas qualquer erro na Lusa reproduz-se de uma maneira quase imediata em muitos outros órgãos. Como é que na Lusa se lida com a desinformação, com o combate à disseminação de informações falsas? É um combate que nós temos a consciência que nunca está ganho nem garantido, não é? Nós, diferentemente de outras agências de informação no mundo inteiro que estabeleceram ou criaram núcleos ou blogs de fact-checking, não é? De verificação de factos, a Lusa não foi por aí. E pronto, existe uma velha cultura na Lusa de que poderíamos encontrar na aborrecida situação de estarmos a desmentir os nossos clientes, mas de qualquer modo fizemos um site que se chama Combate Fake News e que dá não só todas, as notícias que vão ocorrendo sobre aspectos da desinformação e correlacionados, como também temos lá, nós temos vários projetos a decorrer, também como trabalho da Lusa para a desinformação, projetos tecnológicos, e estão lá especificados. E temos um deles nacional, outro internacional, que é o Contrafake, que é o nacional, em conjunto com o técnico e outras entidades, e o Iberifier, que é a nível da Península Ibérica. E depois temos vários instrumentos que estão disponíveis, acessíveis a toda a gente, e até um curso do CNCS, que também é gratuito e disponível para quem quiser, e vídeos sobre como se faz, como não se faz, como é, como reconhecer, o que é que se faz quando se vê ou quando se está perante uma notícia falsa, ou a eventualidade dela ser falsa. Isso, digamos que é uma parte do nosso trabalho que é para o público. Dentro da redação, eu não acredito muito em soluções de inteligência artificial, embora saiba que é pela inteligência artificial, nomeadamente através dos algoritmos das redes sociais, que nós somos inundados também de notícias falsas ou falsificadas. Mas a verdade é que
Fizemos acho que um jornalista tem sobretudo que ter espírito crítico, aliás, o cidadão de modo geral, e voltar à base, digamos assim, fazer sempre aquilo que lhe manda as regras básicas da profissão, que é verificar, fazer o contraditório, recorrer a fontes autorizadas. Isto, claro, é o dia-a-dia de um jornalista. Tem a vantagem de, enfim, na Lusa nós praticamos o chamado jornalismo canónico, que é aquele que segue as regras da profissão, que segue os cânones, e por isso, e depois temos toda uma hierarquia de chefes, editores, chefes de redação, direção, que, enfim, os textos, nenhum texto escrito por um jornalista sai sem controle. E se sair, se calhar foi um ataque. Mas às vezes acontece, não é? Há erros humanos, falhas, e apesar de todo esse crivo, isso acontece, que há falhas e erros humanos. Nós demos a toda a redação cursos, pelo menos 3, que eu me lembro, de verificação de factos e de como detectar e combater a desinformação, e basicamente apelamos sistematicamente e vigiamos constantemente a linha para que as pessoas, enfim, usem as armas próprias, as armas próprias de um jornalista, porque basicamente um jornalista, se for seguir as regras que aprendeu na faculdade, digamos assim, ou na prática, Estão sempre certas. Exato. Sabe que tem que verificar os factos, que não pode confiar só numa fonte, pode ter um grande scoop de uma só fonte, mas às vezes não é só assim, isto tem que se medir e, enfim, a profissão, os anos de profissão, aprendi a ser cética, é mau, mas é assim. Uma pessoa tem que ser cética e também, por outro lado, tem que ser rigorosa, no sentido de que, sobretudo, aprendi a não me deixar de manipular pelas emoções, porque não há nada como as emoções para nos tornar sujeitos fáceis da desinformação, porque é assim que a desinformação funciona, é apelando às emoções. E nós, nestes tempos recentes, depois de termos a pandemia da desinformação, como o António Guterres chamou, relacionada com a Covid, agora também temos a guerra da desinformação, essa que acompanha todas as guerras, e em particular esta, e enfim, já foi dito aqui, e é por causa disso que em tempos atuais um jornalista tem mesmo que ser muito vigilante, e o cidadão comum também tem que o ser em relação no escrutínio que faz à informação que recebe. Gustavo Cardoso, quando falamos disso, nós não estamos a falar de uma questão de jornalistas. Nós estamos a falar de questões internas da forma como as redações se organizam. Nós estamos a falar sobretudo da sociedade, da forma como a informação e a desinformação circula em toda a sociedade e a forma como a influencia e, por vezes, manipula. Qual é, não apenas a importância, mas como é que devemos abordar e combater este crescimento deste fenómeno? Bem, antes de mais nada, eu acho que nós temos que perceber porque é que temos o enquadramento hoje em dia de desinformação. E para isso eu acho que é preciso introduzir aqui, eu não vou tentar dar uma aula, nem fazer uma lecture, eu vou tentar só tirar um conjunto de coisas para aqui e a partir daí vermos se é possível ou não desenvolver algumas delas. A primeira é que a maior parte, ou seja, nós não vivemos num mundo de notícias, nós vivemos num mundo de informação. E embora nós não tenhamos a noção de qual é que é o peso das notícias naquilo que a gente pode chamar as nossas dietas diárias de informação, o que é um facto é que, olhando para aquilo que existe, e o que existe é, por exemplo, aquilo que o Facebook disse quando cortou o acesso às notícias na Austrália, há algum tempo atrás, que estaria entre 5% a 10% do total de informação consumida às notícias. Pronto. E, em cima desta constatação, seja ela falsa ou verdadeira por parte do Facebook, temos uma outra coisa, é que
Na nossa sociedade, nós mudámos o conceito de pessoa informada. Uma pessoa informada não é uma pessoa que sabe o que é que está a acontecer. Isso era herdado do século XIX e do século XX, quando nós tínhamos uma comunicação de massa. Aquilo que nós temos hoje em dia é um conceito de pessoa informada, que é aquela que encontra informação sobre aquilo que lhe interessa. E aquilo que lhe interessa não tem que obrigatoriamente ser aquilo que é tratado pelo jornalismo e que dá origem a notícias. Portanto, nós temos um mundo muito diferente daquele. Temos um mundo onde, inclusive, se quisermos levar um bocadinho a conversa um pouco mais longe, a desinformação é um subproduto normal da forma como nós comunicamos. A comunicação em rede é caracterizada por aquilo que hoje em dia, em parte, o jornalismo já faz também. Vou dar um exemplo. Na campanha eleitoral, nos tempos próximos da última campanha eleitoral, eu lembro-me de uma notícia, não vou dizer agora de qual é que é o canal, mas é um canal televisivo que fez uma abertura de uma peça com um e-mail enviado por um diretor de campanha para as redações. A seguir, uma resposta de um candidato no Twitter. Uma resposta de outro candidato no Facebook, dizendo que não era candidato. E depois, então, a seguir, o interpelar dessas pessoas. Portanto, a nossa comunicação, que é uma comunicação em rede, é essencialmente caracterizada por aquilo que pode parecer estranho, mas é a comunicação da comunicação. Nós, sistematicamente, pegamos naquilo que recebemos, mediado, e passamos a outro. Portanto, e o jornalismo faz exatamente a mesma coisa hoje em dia. Portanto, já não cria a mediação, ele recebe a mediação também. Nem sempre. Gustavo. É assim, nós podemos achar que não, mas a questão que eu estou aqui a colocar é que, mesmo no campo do jornalismo, a prática da comunicação da sociedade já foi adquirida também. Portanto, nós temos mesmo Mas é que quando o jornalista faz isso, também está a abdicar da sua função de jornalista. Mas isso é marginal para a questão, porque as notícias, embora continuem a ser utilizadas por nós como base para verificar a autenticidade da informação que nós recebemos, continua a ser um modelo. Ou seja, as pessoas, quando recebem alguma coisa, ainda vão em busca de encontrar nas notícias o padrão para depois perceber e decidir se aquilo que estão a receber é verdadeiro ou é falso. Mas já não aceitam a ideia base de que aquilo que venha do jornalismo, se é notícia, é verdadeiro e autêntico. E isto tem a ver com uma mudança também cultural no toda a sociedade. Portanto, o jornalismo não vai conseguir combater isso. Portanto, é preciso depois entrar num outro patamar. Porque hoje em dia a autenticidade é uma autenticidade que é maioritariamente construída através da negociação. Eu envio uma coisa ao Pedro, pode não ser uma notícia, o Pedro vai olhar para ela, vai discutir comigo, vai falar, vai criticar, vai partilhar ou não, mas é negociada. Portanto, nós abandonámos, em parte, os mecanismos que tínhamos na comunicação de massas, onde tínhamos editoras, tínhamos jornalismo, tínhamos escolas, tínhamos bibliotecas, que nos davam um padrão e nós aceitávamos. Mas isso tinha a ver com o modo de organização da sociedade e com o modo como a comunicação estava organizada. Isso mudou. Portanto, o mundo mudou e nós temos um problema. Agora, obviamente, isto é a parte. Agora, como é que nós começamos a lidar com isto? Não vale a pena pensar que há uma solução mágica. Os governos pedem, por favor, às plataformas para resolver os problemas. Aponta-se para o jornalismo dizendo que vocês são responsáveis, têm que controlar isto para que não seja e que não aconteça coisas desagradáveis. Mas a realidade é que nós temos que fazer uma gestão que tem a ver com objetivos de curto prazo, médio e longo prazo. No longo prazo, nós teremos as instituições novas da sociedade para lidar com estas questões. Teremos que fazer compromissos, teremos que dotar as nossas sociedades de discussões sobre quais são os limites para aquilo que podemos dizer ou não. Vamos ter tudo isso em cima da mesa. Isso é algo que vai acontecer para os próximos 20, 30 anos da nossa vida. Agora, é óbvio, há países que já resolveram isto, mas não são países onde eu queira viver. Se estivermos a falar da China ou estivermos a falar da Rússia, as coisas funcionam de maneira diferente. Portanto, parte dos problemas da desinformação estão resolvidos, mas isso implica Estados autoritários e, no fim de contas, a ruptura com o modelo democrático. Mas dentro das nossas próprias democracias, como em Portugal, nós temos estas questões. Em cima disto tudo, e agora só para fazer a ponte com a Luísa, temos o facto de, a partir do momento em que começámos a conseguir criar certo tipo de novas instituições para lidar com as questões da desinformação, vamos chamar-lhe fact-checkers, por exemplo, para juntar às outras que não herdadas do século XX,
nós tivemos a tempestade perfeita, e a tempestade perfeita não foi a da pandemia, é a da guerra. Porque a guerra é o sítio por excelência onde as notícias nunca podem ser garantidas como verdadeiras. Porque, em última análise, se nós quisermos mesmo saber a notícia, se ela é verdadeira ou não, temos que estar lá. É preciso estar lá. E estar lá implica morrer, muitas vezes, como acontece com muitos jornalistas. E, portanto, é algo que vai para lá daquilo que é o espaço da normalidade. E, portanto, nós, neste momento, estamos com uma espécie de hiato, temos um tempo congelado, porque aquilo que desenvolvemos para lidar com parte do problema não se aplica e, ao mesmo tempo, também achamos que, e este é provavelmente o maior erro, mas isso é uma questão cultural e que é transversal a todas as democracias, que as pessoas não vão conseguir resolver por elas o problema. Porque as pessoas podem resolver, mas implica que as instituições do próprio Estado sejam capazes, e isso passa novamente pela questão da educação, ensinar outra coisa que não seja apenas literacia para os média. Porque a literacia para os média foi construída com o mundo das notícias. Ser crítico para as notícias que são construídas por jornalistas. E hoje em dia, aquilo que nós temos é uma situação em que todos nós produzimos informação. E, portanto, nós temos que saber lidar, quer com uma ética individual da produção da informação, quer com a capacidade de cruzar informação e fazer coisas que provavelmente eram mais... requeriam mais tempo e requeriam conhecimentos, como no caso do jornalismo, que é, ok, existe uma guerra, eu não posso acreditar em ninguém, deixa eu ver o que é que os ucranianos dizem e o que é que os russos dizem. O que é que dizem os russos alinhados com o Putin e os russos desalinhados com o Putin. E o que é que dizem as entidades que estão do lado de cá e que são de países da NATO e o jornalismo que é de canónico e o outro jornalismo, ou seja, negociar a autenticidade da informação que está em cima da mesa. Nós já o fazemos, só não sabemos exatamente é como é que o devemos fazer. Portanto, esse é o caminho que nós vamos ter que discutir, só que é um projeto para uma sociedade. É um projeto a 20, 30 anos, não é um projeto para hoje. Hoje temos o jornalismo, que temos que contar com ele, temos que ter estes locais onde estamos aqui a fazer estas discussões, temos que ir despertando as consciências também, fazendo autocrítica, isso é um dos outros problemas também. Nós, com a voracidade, e em particular com a questão da guerra, eu acho que temos estado a perder um conjunto de oportunidades porque não conseguimos fazer autocrítica dos disparates que cometemos. Cometemos nós individualmente e comete o jornalismo também. Mas a velocidade do acompanhamento tritura qualquer capacidade de fazer a discussão, para além das paixões, obviamente. E, portanto, e assim termino esta entrada inicial para ir ao encontro da Luísa. E depois há a questão da tecnologia, não é? Só para dar um exemplo, só hoje, eu e provavelmente a Luísa já recebi, através do Telegram, dezenas de informações sobre, supostamente sobre os cenários de guerra e vídeos enviados. Isso acontece todos os dias, e uma das ferramentas que nós usamos, ou aliás várias ferramentas, são puramente tecnológicas para validação, por exemplo, no caso dos vídeos, mas não só. A tecnologia também tem um papel, e pode ter um papel determinante, embora a Luísa já disse que desconfia muito da inteligência artificial, mas gostava de ouvir a sua visão a partir da tecnologia, se pode contribuir. Eu acho que ela não é a solução só. Não será apenas a solução, Exato. será parte da solução, de certeza. Eventualmente, sim. Nós estamos principalmente em contacto com as notícias e com a informação através da tecnologia hoje em dia. E geramos, e passamos, como disse aqui o Carlos, um conjunto abismal de informação para outros, utilizando a tecnologia. Por isso, a tecnologia tem de fazer também parte da solução, tem de nos ajudar a lidar com a informação que recebemos. A maior parte das pessoas não são jornalistas, não têm o treino que o jornalista tem para verificar as fontes, para correlacionar a informação e tentar detectar a origem ou discrepâncias na informação que recebe, a polarização que uma determinada notícia ou um determinado artigo possa ter, a tecnologia pode ajudar. Nós participámos, o INOV participou num projeto europeu de investigação, um projeto de 3 anos, que terminou no final do ano passado, chamado Eunómia, que tentou demonstrar um novo conceito em que juntamos a tecnologia às pessoas e tentamos beneficiar dos efeitos de rede, que são os mesmos que hoje em dia propagam as notícias falsas, são os mesmos que dão origem a muita da quantidade de informação a que estamos expostos. E esse projeto tinha várias vertentes. Tinha uma vertente
tecnológica, puramente tecnológica, onde utilizávamos a inteligência artificial para ajudar o utilizador a analisar a informação, ou seja, o utilizador quando vê uma notícia, e imaginemos numa rede social, quando vê um post, uma publicação, ter alguns indicadores que permitam, por exemplo, dizer se aquela informação tem um elevado nível de objetividade ou um elevado nível de subjetividade. Se tem uma elevada carga emocional e se ela é negativa ou positiva. Porque são indicadores que, tipicamente, nos podem dar pistas de que aquela informação pode ser manipulada ou não. A tecnologia não se coloca na posição de dizer isto é uma notícia falsa. Coloca-se na posição de dar ferramentas, porque nós estamos expostos a milhares de publicações todos os dias, gastamos segundos a avaliar se uma publicação é verdadeira ou não, e a tecnologia pode nos ajudar com essas ferramentas a fazer essa avaliação. Não é a solução, mas pode fazer parte da solução. Outra experiência que foi realizada nesse projeto foi, então, beneficiar da nossa tendência para ser sociais, para, de certa forma, em crowdsourcing, contribuirmos para a validação da informação. Ou seja, nós podemos votar não se gostamos ou não gostamos de uma publicação, mas se ela tem algum nível de fiabilidade ou não. Claro que a informação do voto em si não é relevante, porque temos os efeitos de grupo que podem polarizar essas votações, mas isto associado a quem vota, aos perfis das pessoas que votam, ao background, se eu sou especialista numa área de sistemas de informação, terei muito maior legitimidade para tecer considerações sobre notícias dessa área e muito menos para tecer considerações sobre notícias de uma área completamente distinta, como alimentar, por exemplo, como saúde. E isso são pistas que podem ser dadas também ao consumidor de informação, de quem é que está e qual é o perfil das pessoas que estão a avaliar aquela informação e que nos podem ajudar a decidir. Porque, no fim, a tecnologia pode ser uma ajuda para esta decisão. Tendo em conta a quantidade de informação gerada, o aumento crescente da quantidade de informação gerada, que é exponencial de ano para ano, é quase impossível fazê-lo sem tecnologia. A tecnologia, para mim, fará sempre parte da solução. Claro que também tem alguns problemas e pode ser manipulada, e aí temos os próprios problemas de cibersegurança. Não é? A tecnologia pode ser manipulada. A tecnologia, se for controlada por uma entidade, também pode ser utilizada para manipular a informação. E neste projeto privilegiámos uma abertura, ou uma postura distribuída, uma arquitetura distribuída, em que qualquer entidade se pode associar. Estamos a falar de um projeto que tinha um broadcaster, a ORF, um broadcaster austríaco, mas também tinha uma Blasting News, que atuam principalmente na área do digital. Por isso, players muito diferentes que se podem associar e utilizar esta tecnologia para contribuir para mitigar a desinformação. Não resolve o problema, mas são armas que podem ser utilizadas. A partir da vossa experiência, do vosso projeto piloto, que ainda há pouco falava, quais são as principais limitações que ainda é preciso superar? Quais são os desafios que têm analisado para superar essas insuficiências no combate à disseminação de informação falsa? Bom, tem a ver com os meios como as pessoas acedem à informação. Nós acedemos tipicamente através das grandes plataformas de redes sociais. O Facebook, o Twitter, o Instagram são as principais fontes, os principais meios que nós utilizamos. E, obviamente, que tem uma agenda própria. E a agenda não é compatível com este fact-checking ou este auxílio ao combate à desinformação, apesar de muitas delas já terem também tomado medidas neste sentido. E estas plataformas controlarem os utilizadores e o seu principal objetivo ser as audiências, de certa forma, ou seja, garantir que têm o maior número de visualizações e que as pessoas passam o mais tempo possível em frente ao ecrã a ver a informação, a consumir a informação daquelas plataformas, é sem dúvida algo que terá de ser abordado de outra forma. Está em discussão a nível europeu o Digital Service Act, que prevê alguma regulamentação e, inclusive, obrigações para as grandes plataformas de realizarem uma análise de risco também sobre esta componente de desinformação, mas aí ainda temos um longo caminho pela frente.
a meu ver. Gustavo, quando nós falamos disto, eu gostava de insistir no ponto que isto não é só uma questão nossa, dos jornalistas, isto é uma questão de grande impacto social. Quanto à percepção dos riscos, quanto à percepção da informação, quanto à forma muito descontrolada como, lá está, a informação, não o jornalismo, mas como há pouco se dizia, a informação circula, tudo isto depois tem impacto direto na reputação de pessoas, na reputação de empresas e na formação de opinião pública, eventualmente manipulada ou não, que depois conduz a tomar as decisões, conduz a pressão pública sobre decisores políticos. Portanto, nada disto é inócuo. Quais são os caminhos, desenvolvendo um pouco, dizia há pouco, quais são os caminhos que é possível dar para melhorar, para criar maiores relações de confiança, incluindo entre quem lê e saber, ou vê, e saber o que é que está a ler e o que é que está a ver? Porque as próprias marcas de informação dissiparam-se. Nós já passamos, os jornalistas já passamos por casos como eu já tive notícias supostamente assinadas por mim, com a minha cara que eu nunca escrevi na vida. Quando eu e a Luísa estávamos no Expresso, eu recordo-me, houve uma vez uma notícia que tinha o grafismo do Expresso, era tudo igual ao Expresso e era um escândalo, eu não vou reproduzir qual era, só para não disseminar uma informação falsa, mas era um escândalo com o político, era tudo igual. Foi viral, foi partilhada. A única diferença era o endereço, que em vez de dizer expresso.pt dizia ainanas.pt. Mas tornou-se completamente viral. Como é que tudo isto pode evoluir de maneira que a informação verificada não se feche sobre si própria, mas pelo contrário consiga credibilizar-se e ganhar força de verificação? Assim, tu tens a noção que eu não tenho resposta para a pergunta que me estás a fazer. Pronto, ok? São os passos, Mas vamos transformar um grande problema em vários problemas, porque aí torna-se mais fácil lidar com eles. Bem, em primeiro lugar, é também necessário lembrarmos de outra coisa, que nós temos... vamos dar aqui um exemplo. Às vezes é possível mostrar uma imagem em vídeo real, não manipulada, e uma pessoa dizer uma coisa e a outra do lado dizer o oposto. Basta pensar no futebol e numa falta entre duas equipas diferentes. As paixões, lá está. Portanto, nós buscamos reforçar aquilo que queremos ver também e aquilo que achamos que é. Portanto, não existe a ideia, ou seja, o que eu quero dizer é assim, a desinformação, todos os problemas que nós encontramos agora e que já conhecíamos em formatos não digitais, mas com a intermediação da tecnologia, por exemplo, toda a dimensão de cultura de cancelamento, cancel culture, atacar algo, alguém, alguma coisa, quer dizer, é diferente, há uma novidade, claramente, há uma novidade e há uma amplitude do fenómeno diferente. Mas nós não estamos a falar de coisas radicalmente novas, nós estamos a falar de um processo de mediatização de coisas que já existiam não mediatizadas. Pronto. E depois também temos que nos lembrar que este problema não vai ter solução. Ele vai poder ser minorado, assim como a humanidade nunca foi boa. A humanidade tem o bom, o mau, o muito bom, o angélico, o demónico em si. E, portanto, nós temos que perceber que não se trata de uma questão de zeros e uns. Zeros e uns na programação, em última análise, sim, permite-nos construir... Verdadeiro falso, sim. Verdadeiro falso. Agora, a vida não é feita de verdadeiro falso. Pronto. Portanto, este é o primeiro ponto. Mas não é novo, mas tem características novas, porque a velocidade a que se propaga e o tamanho da rede... Por isso implica que nós pensamos sobre o mundo e sobre a nossa realidade de forma diferente. Nós temos que assumir se queremos pensar de uma de duas maneiras. Isso é uma discussão que nós não fizemos ainda na sociedade em nenhum lado do planeta, que é a informação deve ser considerada verdadeira até a prova em contrário ou falsa até a prova em contrário. Porque esta discussão é uma discussão que é radical, mas que tem que ser feita. Ou seja, se nós quisermos resolver o problema, em última análise, tínhamos que ir nesse sentido, que é uma coisa que nós não vamos conseguir fazer. Portanto, é óbvio que nós temos problemas diferentes e problemas graves. É óbvio que a tecnologia nos pode ajudar a resolver. É óbvio que instituições também nos podem ajudar a resolver, desde que socialmente nós lhe confiramos credibilidade também. Portanto, essa é uma outra questão aqui. E para ter credibilidade, o jornalismo também tem que ter meios e outras coisas mais, e uma discussão que queríamos ter aqui. Agora, não há
nós muitas vezes pensamos, estamos a falar que já temos gerações digitais. Sim, mas há uma grande diferença entre saber que botões carregar, saber o que escrever e perceber o que é que se está a fazer. Isso ou se aprende ou se ensina. Pronto, e normalmente na aprendizagem, na autoaprendizagem, demora mais tempo e não são todos aqueles, os seres humanos, que são capazes de o fazer sem o ensino, sem a aprendizagem controlada, orientada por parte de professores ou outros técnicos que nós queiramos. Portanto, nós temos que efetivamente compreender que, embora seja para os decisores políticos mais fácil acreditar que não é preciso fazer grande investimento, porque já toda a gente sabe utilizar um telemóvel e um computador, na realidade isso é a utilização funcional, não é a utilização prática e consciente do que é que vai acontecer, quais são as consequências. E, portanto, nós, em todas estas coisas que são notícia e que vamos achando que há, efetivamente, novidade e há pela amplitude maior, nós temos que ser capazes de discutir e perceber que não há... Ou seja, existem dois caminhos possíveis. Ou nós acreditamos na autonomia das pessoas ou acreditamos que elas não são autónomas e têm que ser conduzidas. Esta última opção caminha para dizer que a democracia não pode ser como nós a conhecemos atualmente. Tem que ser mitigada. A autonomia não, pelo contrário, diz nós temos que efetivamente ter as instituições, ter os meios, mas temos que ter confiança nas pessoas. E também não podemos achar que nós, os professores, os jornalistas, os engenheiros, os programadores, temos as soluções para tudo. Não temos. Ou seja, mesmo para um país de 10 milhões de habitantes, com muito boa vontade e com muitos recursos, se as pessoas quiserem acreditar em coisas diferentes daquelas que nós queremos que elas façam, elas vão acreditar. Podem não nos dizer na cara, mas vão acreditar naquelas que eles querem. Portanto, nós temos efetivamente que compreender que temos que juntar educação, volto a dizer a mesma coisa, Pedro, educação, jornalismo, instituições, para lidar com a autenticidade da informação e, acima de tudo, mudar a cultura da sociedade. E por isso é que eu digo que isto é um processo para 20, 30 anos. É uma geração, pelo menos, em cima. Até lá, vamos tapar e remendar buracos, que é aquilo que nós temos estado a fazer até agora e que provavelmente vamos continuar a fazer durante algum tempo, com bons resultados, em algumas coisas, desaparecem certo tipo de informação. Mas também é preciso perceber que, e agora eu vou utilizar uma palavra forte, que tecnologicamente nós temos adotado uma lógica de censura algorítmica no nosso cotidiano. E, para além disso, nós próprios somos agentes ativos nesse processo de gatekeeping e de implementação dessa censura. Por uma questão muito simples, que os algoritmos, quer do Google, quer do Facebook, são criados em grande medida por parte das nossas escolhas. E, portanto, à medida que nós vamos escolhendo determinadas coisas em conjunto, quem vem depois já não vai ver tudo aquilo que está disponível para ser visto. E, portanto, enquanto nós não percebermos todas estas condicionantes da maneira como o nosso cotidiano funciona, nós não vamos conseguir discutir quais as soluções corretas, nem vamos conseguir que as pessoas aceitem as soluções que nós lhes propusermos. Por isso, mais uma vez, voltamos. Temos que trabalhar com os recursos existentes, mas temos que planear uma agenda para... Ou seja, vamos dizer a verdade que é assim, não é uma agenda para políticos, é uma agenda para uma sociedade, nem para empresários. Portanto, ninguém faz planos a 25 anos, nem nas empresas, nem na política. E, portanto, é um pacto de sociedade, é um pacto geracional, é para isso. Eu acho que o que o Gustavo está a dizer é que isto vai ser impossível, não é? Porque a coisa que nós aprendemos também, acho eu, com a vida e com a história, é que é muito difícil fazer combates contra a cultura, lutar contra uma cultura existente. Mas ela está a mudar, só que a questão, Exato, só que a sim. cultura das pessoas Mas já não é é só- diferente das instituições. Sim, mas Temos não, que lutar um não pouco era por isso que eu me referia. É a maneira como as pessoas pensam, a maneira como as pessoas se colocam perante as coisas. É por isso que nós hoje, não sei quantos milhões de anos depois de aparecer o primeiro homem, nos comportamos igualmente, não é? Há coisas que são da nossa natureza Básicas, humana. pois. E na análise das coisas, eu acho que às vezes não basta só aprender, ou isso que tu estás a dizer, que efetivamente é um processo que nunca acaba. É uma coisa que se vai construindo sempre. E penso que o grande dilema hoje, em termos até de sociedade, é até que ponto pode ir, como aliás tu dizias, até que pode ir para um lado ou para o outro, quando tu, por exemplo, tens uma sociedade democrática ou completamente livre, em que, sei lá, o Elon Musk agora, com o Twitter, ele
que agora parece que já não quer comprar, não é? Mas ele dizia que o Twitter, ele é contra a censura, ele acha que qualquer censura da palavra, qualquer moderação de um conteúdo é a censura de uma palavra. É a censura do discurso, é a censura da palavra. Ora, até que ponto é que fazer isto? Ou melhor, não censurar de todo, ou censurar tudo ou alguma coisa, até que ponto é que a sociedade o admite. É um pouco como a cibersegurança e da liberdade enfim, e da defesa do outro e minha, não é? Isso eu acho que é uma questão muito complexa, mas dizer que, há bocado tu dizias que em relação ao jornalismo, é como, tu estavas a colocar a questão quase como o jornalismo é uma profissão condenada. Não, o jornalismo... Quando eu acho que não é mesmo. Não, mas eu também não acho. Aliás... Eu acho é que quase as pessoas têm que aprender a ser quase, a funcionar perante a informação como eles, digamos. Isso é verdade, mas a questão que eu disse há bocado foi uma coisa ligeiramente diferente. As pessoas olham para o jornalismo, isto é um pouco paradoxal, é assim, as pessoas não consideram que seja fundamental. Se lhes perguntares, elas vão dizer que sim, porque mais uma vez é cultura, mas na sua prática diária, muitas não ligam absolutamente nada às notícias. Claro. Vivem num mundo completamente à parte desse. Mas, quando têm que se deparar com alguma coisa que lhes interessa, para perceber se é verdadeira ou falsa, então aí vão buscar o jornalismo como norma para fazer a comparação. Para perceber isso é que eu ainda não sei. Não sei se será que sempre assim. Mas continua a ser, porque é um pouco pelo menos como isso ser que católico tu não ensinas praticante. E é isso pelo menos que a gente deve ensinar. É um pouco como ser católico não praticante, percebes? Não vais à missa, mas consideras que és. No fundo, isto é a questão também sobre qual é o papel e a responsabilidade do cidadão. Na forma como utiliza a informação, como pode travar a desinformação e como é que isto se pode compaginar com a forma como a própria tecnologia é ela também aceleradora da forma como se dissemina a informação, muitas vezes em algoritmos relativamente neutros, no sentido que não são eles que estão a escolher, são as próprias pessoas que têm padrões que depois se transformam em escolhas. Sim. Há aqui uma questão muito interessante, que é o paralelismo com a cibersegurança. Tem a ver com a relação das pessoas com a tecnologia. As pessoas não querem entender a tecnologia. As pessoas não querem entender os algoritmos, não querem entender como funciona o Google, o Facebook, as recomendações. As pessoas querem usar a tecnologia da forma mais cómoda possível. Sim, como aos carros, a gente não quer como saber como é que funciona um carro. Exatamente. Só preciso que ele me leve onde eu quero. Exatamente. Mas preciso que ele não pare. Portanto, ou seja, tu queres saber como é que funciona a partir do momento em que te acontece uma coisa que tu não querias que te acontecesse. Exatamente. A partir do momento em que nós temos problemas é que queremos perceber o que é que aconteceu. Ou seja, quando temos um ciberataque, queremos perceber porque é que aconteceu um ciberataque, o que é que levou àquela situação, porque é que fomos vítimas daquele ataque. E relativamente à tecnologia que nos dá acesso à informação, é exatamente a mesma coisa. Nós queremos utilizar o telemóvel e ver o nosso feed de notícias que nos interessam. E só queremos as que nos interessam. E os algoritmos estão desenhados para isso, para nos dar aquilo que nos interessa. De certa maneira, ajudam-nos a focar e a ignorar todos os pontos de vista que seriam contraditórios. Ou seja, eles reforçam as nossas crenças. Da mesma forma que quando eu vou ao Google, eu estou a influenciar as escolhas de outros e a maioria está a influenciar as escolhas das minorias, porque eles acabam por estar representadas nos algoritmos e nos pesos que esses algoritmos dão à informação que está disponível. O mesmo acontece no meu feed do Twitter ou no meu feed do Facebook ou de qualquer rede social. Mais uma vez, porque os objetivos são contraditórios. A rede social não está interessada em informar. Enquanto que o jornalista está interessado em informar, a rede social não está interessada em informar. Está interessada em garantir tempo de antena, se por assim lhe posso chamar, do espectador, do utilizador. A tecnologia tem um papel fundamental, mas necessita de alguma regulamentação. Ou seja, eu penso que nós temos de avançar bastante na área da regulamentação. Não digo censura, porque a censura implica, quer por parte, quer ela seja tecnológica, quer ela seja por uma agência ou por uma entidade que tenha autoridade para tal, implicará sempre escolhas e polarizações, e penso que, do ponto de vista social, nunca será bem aceito, principalmente na Europa e nos países ocidentais. Mas
alguma regulamentação que obrigue à neutralidade das plataformas tecnológicas, ou seja, a uma maior neutralidade, a darem escolhas. Existem muitas ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas para realizar fact-checking. Nós podemos utilizar pesquisas inversas de imagens, nós podemos pegar no texto de uma notícia, copiá-lo e colocá-lo em sites de fact-checking e não só, até nos motores de busca, para perceber o que é que já foi dito sobre este tema, que outras fontes de informação é que existem que podem corroborar ou não esta informação. Mas as pessoas não querem ter o trabalho, a não ser que aquilo mexa mesmo com elas, que seja algo que as toque e que se sentem que ou foram enganadas ou estão a ser manipuladas. Mas a maior parte das vezes as pessoas não querem ter o trabalho. E aí é que eu penso que está o desafio. Como aumentar a literacia dos utilizadores para que eles lidem com a tecnologia de uma forma um pouco diferente. Não da forma utilitária como nós utilizamos o carro, sem muito bem perceber o que é que acontece, mas de uma forma mais crítica, tentando perceber que riscos estamos expostos, porque estamos permanentemente expostos a riscos. O carro também nos expõe a riscos, mas nós estamos mais ou menos familiarizados com os riscos do carro. Se andarmos a uma velocidade muito elevada, temos o risco de um acidente. Se não utilizarmos cinto de segurança, temos um risco de nos magoarmos. Com a tecnologia nós não temos noção dos riscos. A maior parte da sociedade não tem noção dos riscos. E aí é que eu acho que o papel, principalmente da escola, do regulador e do legislador, é importante em garantir que aumentamos a literacia digital destas novas gerações. Porque é verdade que elas nascem a saber carregar em botões, a saber utilizar aplicações, mas não a entender o que é que se passa, nem a entender como é que podem ser manipuladas através da tecnologia que utilizam. Estava a lembrar-me do que disse no início Lino Santos, quando dizia que se pode atuar de um lado regulamentado ou então do outro desenvolvendo competências. Do lado ainda do que podemos chamar regulamentação, Gustavo, o que é que podemos saber sobre o que está a ser preparado a nível internacional, comunitário, contexto europeu, organizacional, no sentido do combate à disseminação de informação falsa? Assim, vamos ver. Nós, de alguma maneira, não nos faltam ferramentas nem regulação para lidar com o fenómeno. A questão é outra, e voltamos a ter aqui, que é quais são os limites onde nós queremos utilizar a regulamentação e as ferramentas que temos disponíveis. Pronto. E, portanto, qual é que é o equilíbrio em que nós queremos navegar? Porque vamos tomar, por exemplo, a questão que a Luísa estava a falar há bocado do Twitter e do Elon Musk. O discurso do Elon Musk é um discurso extremamente perigoso, porque equivale à ideia das paredes de vidro e que, se ninguém tem nada para esconder, então pode-se saber tudo sobre toda a gente. Omitindo, obviamente, que nem tudo na natureza humana é para todos saber por todos, senão o mundo seria impossível de ser vivido se toda a gente soubesse tudo. Ou seja, se a reserva caísse individual sobre todos nós, se toda a gente soubesse o que toda a gente pensa, assim, o mundo era ingovernável, não havia instituições que nos permitissem salvá-lo. Portanto, era o apocalipse final. Portanto, é óbvio, mas isso depois junto à ideia de que tudo pode ser dito, mas é que há alguns pecados originais prévios. Eu estou só a dar isto como exemplo do que é que foi acontecendo. Eu tenho muitas dúvidas. Eu entendo, e se estivesse no mesmo lugar, se calhar também teria proibido a conta de Twitter de Donald Trump. Mas tenho muitas dúvidas enquanto princípio dessa proibição. Porque ela foi uma proibição feita para um caso, para uma pessoa. Foi para responder a uma paixão no momento e um problema imediato que estava em cima da mesa. E isso abre portas muito complicadas para tudo aquilo que vem depois. Foi a seguir à invasão do Capitólio, há cerca de um ano e qualquer coisa, que neste momento está a ser investigado no Congresso. A partir daí, a pergunta fica, então, e os outros? Não é? É um bocadinho como as sanções atualmente, com a Rússia e, portanto, e a Ucrânia e a guerra. Nós tomamos muitas vezes decisões para casos concretos, esquecendo-nos que o bom governo das empresas e dos países remete para a necessidade de manter mais ou menos as mesmas regras para casos idênticos e não casos particulares, uma pessoa, um país, etc. E, portanto, aquilo que nós temos aqui em cima da mesa é perceber o que é que nós estamos disponíveis para abdicar ou transferir para o outro relativamente a certo tipo de coisas. Aquilo que ameaça a saúde parece ser algo que é consensual. Se circula informação que pode tornar a vida de alguém em perigo, claramente é para cortar.
mas a partir daí, isso são ideias que podem levar a esse perigo de saúde, em algum dia, se acontecer isto, aquilo e aquilo outro. Aí já é mais complicado, porque aí nós começamos a entrar na esfera, evidentemente, da censura. Portanto, eu acho que nós estamos numa situação, Pedro, em que nós não queremos fazer as perguntas incómodas porque achamos que podemos continuar a viver com as soluções que temos e os problemas como eles temos atualmente. Portanto, para ser verdadeiramente honesto, o meu diagnóstico é esse. Nós temos os mecanismos, temos a fórmula para lidar com um conjunto de coisas, temos sabido gerir, embora falte à Comissão Europeia, por exemplo, porque tudo isto se passa a uma escala mundial, a Comissão Europeia, e depois também, se quiséssemos pensar em termos da Organização Mundial do Comércio, se ela deveria ou não deveria atuar sobre a própria dimensão da atuação das plataformas, quando elas são oligopólios ou monopólios de atuação. Mas nós temos encontrado soluções. Pomos multas às plataformas para fazer com que eles façam moderação dos conteúdos nocivos à população, para que seja... Portanto, vamos encontrando com os mecanismos que temos soluções. Não são ideais, mas os passos seguintes podem ser mais problemáticos. Portanto... Luísa, para terminar... Sim. Eu acho que também é sempre bom ver a coisa do lado mais positivo, ou seja, também não é só pôr multas, mas, de facto, consciencializar o cidadão de que aquilo é do interesse dele. E, portanto, muni-lo das tais armas, entre aspas, com que ele pode aprender a ler, não é só carregar no botão, mas aprender a ler o que vê. E isso eu acho das coisas mais importantes, e isso sim acho que faz imensa falta nas sociedades, mecanismos, formas, até dicas, se tiver, para lidar com a desinformação e com a detecção de notícias falsas. Isso começa mesmo, como dizias há pouco, dentro das redações, não é? Dentro das redações. Da informação falsa, não das notícias falsas. Fake news é outra coisa. Fake news há muitas vezes essa mistura entre notícias que foram desmentidas e fake news. Fake news é outra coisa. É outra coisa. São coisas que fazem de conta que são notícias. Academicamente inclui a sátira, inclui os programas de Jon Stewart e afins. Portanto, isso são fake news em termos de definição mesmo. Vai desde a ironia e a comédia com as notícias, exatamente, até à manipulação total com o objetivo concreto de criar dano, não é? Portanto, é um universo vasto. É verdade. Portanto, há sempre uma grande responsabilidade também de quem consome informação e a forma como utiliza a tecnologia, ou não a utiliza, em sua própria autodefesa, se quisermos, não é? Sim, acho que temos de ser todos mais conscientes quando estamos a passar, quando estamos a colocar um comentário ou a repetir uma informação que temos acesso, de ter algum espírito crítico. Eu não acho que as pessoas vão tornar todas jornalistas, nem seria bom, acho eu. Mas perceber um pouco... Acabava-se a diversidade. Não é? Como é que lidamos com uma informação que poderá ser falsa, fazendo aquilo que os jornalistas fazem, não é? Olhar para as fontes, olhar para o conteúdo, tentar correlacionar. Ou como até diz um dos vídeos que está no nosso site, que diz, em relação à informação, a primeira coisa que tem a fazer é olhe para uma informação como se fosse um produto que quisesse comprar. Exatamente. Ele é bom, ele é mau, tem etiqueta de qualidade, foi feita onde, ou seja, tem origem certificada. Eu acho que isso é um bom princípio para uma pessoa olhar para a informação, não é? Para aquilo que quer saber, mesmo que não seja uma notícia, para aquilo que quer saber. Muito bem. É com um mapa já de trabalho e de inspirações que terminamos este painel. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. E vamos passar para o nosso primeiro keynote desta tarde. Driving the acceleration of vaccine production,
is the promise to get people protected quicker. What motivates us to reimagine buildings is the hope of getting people back indoors safely. Behind our work in revolutionizing transportation is the opportunity to reunite people everywhere. Together with our customers, we're innovating for something bigger. This is why. Boas tardes a todos. Em primeiro lugar, obrigado à organização por nos convidar a Siemens e a mim pessoalmente para vir falar aqui um pouco com vocês sobre aquilo que é a partilha da visão holística da Siemens. Eu, quando digo a amigos que trabalham na Siemens, tipicamente aquilo que me perguntam é: então, mas tu consegues arranjar uns descontos nas máquinas de lavar e nos frigoríficos? Normalmente essa é a primeira pergunta que me fazem. E efetivamente não é tanto. A Siemens é a líder de várias áreas, quer seja na automação, quer seja nas redes, quer seja na mobilidade. Na elétrica, certamente temos vindo a investir muito nessa transição. Somos também muito fortes naquilo que tem a ver com a sustentabilidade. Apostamos muito na sustentabilidade. E talvez a área em que não somos tão reconhecidos pelos nossos parceiros é na área da cibersegurança. E é estranho, porque apesar de um dos mais famosos ataques à área da OT ter sido a equipamento Siemens, nós fizemos um grande caminho, um grande investimento nessa área e posso dizer que temos investido muito nesta comunidade da cibersegurança. Temos mais de 1000 pessoas que estão a trabalhar permanentemente na área da cibersegurança nas nossas áreas de negócio. São também colegas nossos que estão aqui em Portugal a segurar a Siemens globalmente, mais de 100 pessoas em Portugal apenas, e temos mais de 380 pessoas permanentemente e dedicadas em exclusivo à cibersegurança da nossa empresa e dos nossos clientes. Mas também sabemos que quando falamos de uma abordagem holística, estamos a falar das pessoas, da tecnologia, dos processos e do governo. E, efetivamente, não do nosso governo, mas do governance, da forma como gerimos as políticas e as abordagens à cibersegurança. Absolutamente essencial. É, como se falava antes, de distinguir as notícias verdadeiras e falsas, também é distinguir as boas e as más medidas em termos de cibersegurança. Há uma afirmação que foi atribuída ao FBI, que eu li num white paper recentemente, que me deixou assustado, mas confiante. É que existem apenas 2 tipos de empresas no mundo. Aquelas que já foram atacadas e aquelas que não sabem. Que não sabem ou que foram atacadas, ou porque não recolheram informação, ou porque passou despercebido, ou porque está dormente esse ataque. Não deixa de ser importante também diferenciar que nem todas as empresas da OT são iguais. E, certamente, não conseguimos combatê-las da mesma maneira, os ataques. Aquilo que nós fizemos, desde muito cedo, eu diria ainda na época pré-Covid, foi trabalhar com parceiros. Criámos um núcleo de parceiros que eram nossos clientes, que eram nossos vizinhos, que eram nossos fornecedores, e também associámos a instituições e a entidades para, efetivamente, colocar no centro das atenções aquilo que é a cibersegurança. E há um tema muito importante que nós temos de ter em conta com a cibersegurança, é que, efetivamente, nós, se tivermos estas batalhas para nos tornarmos mais seguros, certamente será mais fácil do que se a fizermos sós. E não só isso, mas também como associar e trazer sempre mais entidades para junto de nós, conseguimos partilhar de uma forma daquilo que são as boas práticas, daquilo que corre menos bem,
Uma das iniciativas que nós tivemos foi, efetivamente, criar alguns princípios, ou seja, de uma forma muito pragmática e muito prática, em vez de criarmos uma associação que se dedicava a fazer papers meramente teóricos, nós dedicámos a fazer aquilo que consideramos que são 10 princípios básicos para a cibersegurança. E se vocês visitarem o Charter of Trust, efetivamente vão entender e vão perceber mais detalhe de como é que nós o fazemos. Será que o problema da cibersegurança já está neste momento diagnosticado? Será que já podemos começar a resolver os problemas? Porque toda a gente fala, temos problemas muito graves na cibersegurança em termos do OT. Este ano já tivemos vários ataques que se tornaram visíveis que a parte do OT foi afetada, mas será que tomamos alguma medida? Há um problema que eu diria que está no enfoque de tudo aquilo que é os problemas do OT, a complexidade. A complexidade porque os ativos foram dimensionados para durarem 20 anos. Temos também a questão da transparência, porque muitas vezes a transparência daquilo que nós fazemos não passa para o mercado. Dando um pouco aqui o exemplo reverso daquilo que é a transparência que a Siemens tem, nós, na Siemens, publicamos anualmente dezenas de vulnerabilidades nos nossos produtos. Será que por isso estamos menos seguros? Talvez não. Por o publicarmos, por avisarmos os nossos clientes, os nossos parceiros, significa que se podem preparar, significa que podem mitigar o risco que tanto falamos. E isso é essencial. Mas não é só o tema de mitigar o risco, não é só o tema da complexidade. Digamos que há medidas que podem ser tomadas a duas velocidades. Há medidas que nós chamamos elementares, que já vou falar seguidamente, e outras um pouco mais avançadas, entrando aqui talvez até no campo da inovação, que nós estávamos a falar hoje no tema. Eu juntei aqui este grupo de 6 medidas a que chamei de complexidade reduzida e tem a ver com os ativos. Ou seja, se eu não conhecer os meus ativos, certamente não conheço as vulnerabilidades que tenho. E para isso é preciso tomar medidas que não são excessivamente pesadas no orçamento. Há que comprar algumas ferramentas, há que procurar dentro das nossas instalações, de uma forma automática, descobrir esses ativos, descobrir a vulnerabilidade e tomar essas decisões. Há outra que é de médio prazo. Eu diria que quando eu faço o dimensionamento do meu custo total de ownership para um determinado equipamento, hoje em dia tem a ver com a manutenção, tem a ver com alguma manutenção preventiva, mas normalmente da equação sai a cibersegurança. E esse fator da cibersegurança também tem que entrar como fator relevante na questão da gestão dos ativos. Uma tendência muito grande que hoje em dia existe tem a ver também com a convergência da segurança ciberfísica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho, como exemplo, uma fábrica. Tenho uma fábrica muito bem protegida, com as minhas câmaras de vigilância, efetivamente a vigiarem todo o perímetro, mas, em termos de cibersegurança, decidi não investir. Alguém consegue entrar nas minhas instalações e todas as câmaras que estão a transmitir as imagens não estão a conseguir chegar ao destino. Ou seja, eu acabo por ter uma cegueira lógica daquilo que é o meu investimento. E o reverso é verdade. Eu tenho o state of the art da cibersegurança, mas a minha instalação remota, por exemplo, um reservatório de água, não é protegido do ponto de vista físico, não sei que alguém entrou nas instalações, eu apodero-me do SIM card e passo a ter acesso à VPN e passo a entrar na rede do distribuidor de água, por exemplo. Há efetivamente que olhar para a convergência do ciberfísico de uma forma muito positiva e muito importante.
A questão do disaster recovery. Eu já tenho alguns cabelos brancos, conforme devem ver da luz, e há muitos anos atrás falava-se do disaster recovery, máquinas para garantir que quando a operação parava num determinado ponto, no momento seguinte tínhamos a operação no outro lado. Quando se fala em ataques de cibersegurança, a probabilidade de o outro local também estar afetado é muito grande. Ou seja, a forma como eu faço o meu planeamento do disaster recovery não é exatamente igual para aquilo que é uma indisponibilidade de uma determinada aplicação e a total indisponibilidade de um sistema de OT. E é isso que muitas vezes não é tido em conta. Uma medida também muito fácil de tomar, diria eu, tem a ver com a gestão. Muitas vezes, dentro das organizações, e em organizações maiores isso torna-se mais notório, há uma divisão que não é muito clara entre aquilo que cai na responsabilidade do diretor de operações e aquilo que cai na responsabilidade do CEO ou do CISO. Eu não tenho uma solução, tenho ideias como se podem resolver, e uma das coisas que nós temos feito dentro da nossa empresa é efetivamente ter comitês que juntam as duas áreas. Trabalhar em conjunto é a única forma, porque nós somos todos humanos, como ainda há pouco se debatia no painel anterior, somos todos humanos, não evoluímos muito nos milhões e temos sempre aquela necessidade de posse. Em termos de gestão, muitas vezes também acontece. Portanto, não conseguindo coordenar numa só figura a parte do IT e do OT, seria pelo menos importante garantir que os dois grupos trabalham em conjunto para um bem comum. A questão das redes. Muitas vezes o problema das redes não tem a ver com se elas estão bem protegidas, se temos firewalls suficientes. Muitas vezes tem a ver com, no mundo do OT, eu não vou ter uma operação durante 4 anos e depois renovo todo o meu stock, todos os meus ativos e volto a começar de novo. Não, provavelmente eu vou ter durante 10, 15 anos as minhas redes a funcionar, provavelmente faço upgrades e aumento linhas de produção e mudo subestações e tudo isto vai evoluindo de uma forma um pouco caótica. E é precisamente isso que nós temos vindo a encontrar. Uma das soluções que nós encontramos dentro da Siemens foi periodicamente fazer penetration testing. E fazemos penetration testing precisamente para verificar se aquilo que foi feito continua atualizado, se continua a fazer sentido. E é isso que é uma possível solução para este tema das redes. E depois o framework. Há de haver muita gente que vai falar sobre o EIC, o NIS, o NERC. Todas essas normas são importantes. Mas todas essas normas só são importantes se estiverem debaixo de um governo, se estiverem debaixo de uma estratégia. E é isso que é importante. Não é cumprir a norma EIC 62443 e no dia seguinte vem um subcontratado que vai fazer a manutenção aos elevadores, monta um modem para ajudar a fazer o acesso remoto e por acaso era final do dia e esqueceu-se e no dia seguinte ele volta lá e deixou esse modem ligado à rede. Só precisa haver sucesso uma vez, enquanto que as defesas a gente tem que repeti-la milhares e milhões de vezes. No caso da Siemens, por exemplo, e eu não vos disse isso, estamos aqui entre amigos, mas estamos a falar qualquer coisa como centenas de milhares de ataques por ano. Centenas de milhares de ataques por ano, em que até agora, e penso que não têm visto muitas notícias que se falava agora o nome da Siemens, porque efetivamente nós começamos por educar os utilizadores. Nós temos formação mandatória de cibersegurança todos os anos. Temos que garantir 8 horas, 10 horas, 12 horas de formação para nós percebermos como devemos ser desconfiados. Se calhar eu e outros colegas meus somos um bocado paranoicos com a segurança, apesar de não trabalharmos todos em cibersegurança, mas temos essa noção. Temos a noção que
o Zero Trust é muito importante e já vamos falar porquê. Vamos falar do Zero Trust porque é uma das medidas que nós consideramos já no lado mais avançado. O Zero Trust, o focar naquilo em que somos únicos e o apostar no Digital Twin são 3 medidas avançadas que a Siemens decidiu há alguns anos e que temos vindo a implementar. Eu não sei se toda a gente tem noção, mas nós temos 900 e mais instalações espalhadas por 84 países. Digamos que não é propriamente uma empresa fácil de garantir a segurança, mas temos conseguido fazê-lo. Temos conseguido fazê-lo porque nos dedicamos exatamente àquilo que somos únicos. Nós dedicamos as nossas pessoas e temos parceiros de confiança para aquilo que efetivamente é replicável, para aquilo que pode ser feito por outros. E o Digital Twin tem-nos dado uma ajuda imensa. Vamos primeiro falar um bocadinho mais do Zero Trust. O Zero Trust, penso que quase toda a gente estará mais ou menos à vontade com este conceito, mas tem a ver com o facto de que, efetivamente, quando eu faço uma comunicação entre 2 pontos, esses 2 pontos devem ser autenticados, devem ser de fontes seguras, a informação que eu recolho deve ser apenas para os fins a que se destina. Um dos diagramas que eu vos trouxe para partilhar hoje é um bocadinho aquilo que é o nosso mundo. Nós temos utilizadores, temos dispositivos que cada vez mais estão conectados, temos outros dispositivos também da área do OT que fazem a recolha da informação, mas para cada pedido eu vou sempre perguntar quem sou eu, o que é que eu quero fazer e onde é que eu quero chegar. E também se efetivamente tenho as credenciais apropriadas para o fazer. Nós, algumas vezes, somos chamados a ajudar clientes que foram atacados. E aquilo que eu vos vou dizer poderia ser uma anedota, mas não é. Mas tivemos computadores da contabilidade a tentarem programar um autómato, tivemos senhores da portaria que queriam fazer um teste às subestações. Vocês sabem, tudo hoje em dia utiliza a energia e não é muito normal um PC de um porteiro estar a fazer um teste à subestação que alimenta as instalações do nosso cliente. E o reverso também é verdade, ou seja, seria estranho eu encontrar um sistema de gestão de edifícios, como faz a gestão de um edifício como este, a tentar fazer faturação. Não seria normal. E isto são todos casos reais que clientes nossos partilharam connosco no âmbito de auditorias forenses que nós fizemos na sequência de incidentes que eles nos reportaram e pediram ajuda. O Digital Twin, diria que é aqui o state of the art. O Digital Twin em si já não é novo, já se fala há alguns anos. A própria Siemens tem uma série de referências em que, efetivamente, nós antes de montarmos uma fábrica, aquilo que fazemos é criamos uma cópia digital, fazemos as simulações, otimizamos os processos, mas até agora não era olhado. Então, mas se tivermos um ataque, este processo está otimizado, o que é que vai acontecer? E então foi esse o passo seguinte que nós demos. E, efetivamente, a nível dos PLCs, a nível dos HMIs e também em termos daquilo que é os sistemas de suporte, os SCADAs, os DCS, começámos a fazer aquilo que são testes, experimentar efetivamente aquilo que alguém mal intencionado, incluindo um cliente que nos deu informação para testar, ou um subcontratado insatisfeito, ou um parceiro aborrecido, e efetivamente fazer estes testes. E fazendo estes testes nós conseguimos perceber o que é que seria o impacto, qual seria o impacto de alterar a programação de um variador de velocidade num cilindro com vários milhares de toneladas que está a correr.
e outras soluções muito mais simples. Imaginem um edifício como é um centro comercial, vamos falar ali num centro comercial ao pé de Benfica, do estádio do Benfica, se as escadas pararem, se o ar-condicionado for desligado, qual é que é o impacto que isso tem em termos de segurança? Bem, se calhar em termos de segurança, à primeira vista não poderia ser muito elevado. Bem, mas também o ar deixou de circular, as pessoas deixaram de poder sair rapidamente no caso de haver um incêndio, se calhar até alguém aciona os alarmes sonoros que geram o pânico e depois há, efetivamente, como é típico de um ataque cibernáutico, uma escalada das situações. O que é que nós fizemos? Criámos uma aplicação à qual chamamos o Cyber Range, que faz parte do investimento que a Siemens está a fazer num novo headquarter em Berlim, em que nós podemos rapidamente criar uma configuração de instalações, podemos criar uma virtualização de uma situação real e com base nessa virtualização, com base nesse Digital Twin, nós podemos fazer testes. Mas podemos fazer testes a um cliente, a uma configuração de um cliente, mas podemos também formar as nossas pessoas. Nós temos investido muito nas academias de cibernáuticas, ou seja, estamos a tentar efetivamente atrair mais pessoas para a Siemens nesse sentido e este é o local apropriado para nós fazermos essa formação, colocá-los perante situações reais e hipotéticas, simulá-las, ver como é que eles reagem, treinar, porque, e voltando à citação do FBI, e agora com a guerra cada vez se vê mais essa situação, é que se há alguém que treina todos os dias a fazer as coisas até ser perfeito, é efetivamente as áreas militares. E na cibersegurança, nós não vamos ser militares, mas a prática que nós temos que ter vai ser muito importante para sermos mais rápidos a reagir a ataques. E este Digital Twin será futuramente, e convido todos a abordarem nos coffee breaks, para nós falarmos um pouco mais sobre este tema. Só para aqui resumir, não dar a solução fechada, mas aquilo que nós fizemos foi encontrar os parceiros certos, ter uma abordagem holística que inclua o governance, reduzir a complexidade e aumentar a transparência, gerirmos-nos por aqueles 10 princípios que parecem simples, mas o que está por trás foram 4 anos de maturação, foram 4 anos de maturação que levaram àqueles 10 princípios básicos, e evoluir do ponto de vista técnico para o Zero Trust e apostar também naquilo que é o Digital Twin. Eu diria que estas 6 ideias são aquilo que resumem um bocadinho aquilo que foi a nossa evolução da história da digitalização, que não começou há 1 ou 2 anos, começou desde o primeiro momento em que a computação entrou pelo OT adentro. Ficam os meus contactos, alguns links para vocês consultarem informação relativa a produtos que nós também temos e agradeço mais uma vez a todos, à audiência e disponível para perguntas no intervalo. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. A julgar pela quantidade de telemóveis que via fotografar os seus contactos, acho que vão querer falar consigo. Mas também podem fazê-lo já neste intervalo, neste coffee break que agora vamos iniciar. Obrigado e até já.